Olá, boa tarde, meio-dia e 2 de Brasília, terça-feira, dia 6 de agosto. Veja os destaques do NT Sul de hoje. Projeto de lei prevê ações para melhorar o rendimento escolar de alunos com TDAH. Vereadora de Cachoeira do Sul denuncia descaso com o dinheiro público. Eu já venho tratando há um ano com isso. O secretário me dá uma desculpa, já falei com o diretor, enfim, já falei com várias pessoas dentro da secretaria e sempre tem uma desculpa. Cachoeirense é indicado a prêmio em 3 categorias. E no quadro Raio-X da Saúde, o assunto é a febre amarela. A Secretaria Estadual da Saúde detectou, e teve que caracterizar o Rio Grande do Sul como de risco para essa enfermidade. E você, telespectador do NT Sul, sabe que pode fazer parte do nosso jornal enviando informações, enviando fotos, sugestões ou até mesmo um recadinho pra gente através das nossas redes sociais. Olha, são 2 formas, pelo WhatsApp no número 51997697129 ou pela nossa página no Facebook, no endereço facebook.com/TV Cachoeira. Entre em contato com a gente, faça parte do NT Sul, que está começando agora. Os brasileiros estão entre os 10 maiores consumidores globais de refrigerante, considerado um dos maiores vilões da saúde. O perigo do hábito de consumir cada vez mais as bebidas gaseificadas é liderado no país pela capital gaúcha, Porto Alegre. Estudos identificam uma ligação particularmente forte entre consumir esses produtos e o risco de morte precoce por doenças cardiovasculares. Atrativos pela praticidade, afinal basta girar a tampa ou mesmo romper um lacre e aquele sonzinho inconfundível. Os sedutores refrigerantes são a opção de bebida de 23% da população porto-alegrense pelo menos 5 vezes por semana, fazendo da capital gaúcha a líder do consumo no Brasil, de acordo com pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por inquérito telefônico divulgada pelo Ministério da Saúde. A notícia não é boa, uma vez que o consumo recorrente de refrigerantes e bebidas gaseificadas, de maneira geral, aumenta as chances de morte por doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer. E esse alto consumo é um dos fatores por trás de outro dado alarmante. O Brasil atingiu o maior índice de obesidade em 13 anos, 19,8%. É a questão do alto consumo de açúcar que está advindo a essas bebidas, né? Normalmente ninguém olha a informação nutricional e ninguém vê que muitas vezes o primeiro ingrediente que está ali escrito é açúcar, né? Então isso é realmente preocupante pelo fato de que o alto consumo de bebidas gaseificadas, aí entra refrigerantes, e quando eu falo bebidas gaseificadas, aquários, H2O, que também são considerados refrigerantes, né? Eles podem acelerar patologias de que tipo? Obesidade, sobrepeso, a questão da diabetes tipo 2, que é uma diabetes adquirida com a idade, e tudo isso reflete a nossa pandemia de saúde que a gente está vivendo nos dias atuais. Claro que a gente falou mais de bebidas gaseificadas, mas né, a gente nem consegue entrar muito nessa questão dos sucos de caixinha, né? Que são uma verdadeira bomba em termos de carboidratos, açúcares simples, né? Que realmente podem acelerar essas questões de obesidade e da diabetes. O dado revelado pela pesquisa da Vigitel aponta que entre 2006 e 2018, a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8%, um aumento de 67%. O estudo mostra que, no período, a alta do índice de obesidade foi puxada eminentemente por 2 faixas etárias, dos 25 aos 34 anos e dos 35 aos 44 anos. Nesses grupos, o indicador subiu respectivamente 84,2% e 81,1%, ante os 67,8% de aumento na população em geral. Um dos grandes responsáveis por esse número é o aumento progressivo do consumo de refrigerantes. Uma saída é mesmo afastar o hábito ainda durante a infância, uma tarefa nada fácil. O que a gente vê é que a maioria das pessoas bebem ou consomem refrigerante todos os dias, né? Dificilmente hoje a gente vê
vê aquilo de que, final de semana tem porque o refrigerante é mais caro, né? Hoje em dia a gente vê que realmente todo dia tem refrigerante, as crianças levam para as escolas, né? Por mais que esteja proibido vender na escola, é levado de casa também. E tudo isso está realmente associado com problemas de saúde, principalmente a diabetes, sobrepeso e obesidade, que é o que mais a gente vê hoje em dia na nossa população, né? Hoje a gente pensa em doenças crônicas não transmissíveis. O que significa isso? Que a gente tem a obesidade, o sobrepeso, a diabetes, a pressão alta, a dislipidemia, que é uma associação de triglicerídeos, colesterol, pressão alta, né? Então, assim, são várias doenças que entram nessas chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que mais atacam a população. Dificilmente hoje chega num consultório para uma nutricionista, para um médico, alguém que não tenha essa caixinha, né, de doenças. A avó já dizia que comida boa é aquela feita em casa, com ingredientes naturais e aquele tempero bem caseirinho. E segue valendo. A máxima é descasque mais e desembale menos. E se sentir sede, água é a bebida ideal e de acesso tão ou mais simples do que aquele que se tem ao girar a tampa da garrafa. Eu acho que é isso que a gente vem querendo buscar, né? Fazer esse resgatar, né? De antigamente, onde se realmente descascava mais e desembalava menos, né? Às vezes a gente diz assim, 2 litros de água todo dia, pelo menos, né? Realmente, cada pessoa deveria consumir uma quantidade, daí é variável, mas a gente sempre diz, pelo menos 2 litros de água, 4 garrafinhas de 500 ml. Não quer dizer que não possa tomar refrigerante, tomar esporadicamente, em momentos, né? Eu acho que sempre tem momentos que a gente pode e momentos que a gente não pode. E, claro, né, aumentar o consumo de água, pode tomar sucos naturais, né? A frutose, que é o açúcar da fruta, não faz mal como as pessoas acham que faz tanto mal, né? Então, acho que é principalmente priorizar a água, chás feitos em casa também, mas principalmente a água. O negócio é cozinhar. Realmente, cozinhar e beber água. Que notícia, né? Bem na hora do almoço. Mas não se sinta culpado, não. Sempre há tempo de mudar. Fica aqui a campanha do NT Sul. Descasque menos. Aliás, é ao contrário, né? Descasque mais e desembale menos, né? Uma campanha para que a gente possa ter uma saúde mais saudável, valorizando conteúdos líquidos que sejam realmente saudáveis, evitando um pouquinho dos refrigerantes que causam tantos problemas como a gente mostrou na reportagem. O vereador Nelson Azevedo, do Cidadania, se licenciou por 30 dias da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para tratamento de saúde. O primeiro suplente, Gringo Bernardini, não quis assumir a vaga e abriu oportunidade para Luiz Fernando Godoy, que já foi vereador por 4 vezes. Lena Caetano conversou com ele. É isso, Daniel. O vereador Luiz Fernando Godoy já foi vereador por 4 legislaturas. Nos últimos anos, há cerca de 10 anos, afastado da Câmara, está retornando agora em substituição à licença saúde do vereador Nelson Azevedo. Sim. Godoy, como é que está esse retorno? Qual é a expectativa? O que tu pretende focar nesses 30 dias de mandato? Na verdade, é uma satisfação toda especial, né? Retornar a um lugar onde eu tive tantas coisas boas na minha vida. Pretendo focar em 3 pontos, né, Lena, que é o hospital da Unimed, que foi desativado pela própria Unimed, depois locado, a Feira Livre e o FAPS. Né? Essas 3 coisas serão basicamente aquilo que eu vou pautar no meu período que aqui estiver. Detalhe um pouquinho para a gente, por favor. Eu vejo, por exemplo, o Hospital da Unimed, né? O Hospital da Unimed, todos nós sabemos a estrutura que era lá, o complexo que a gente tinha lá, o que aquilo poderia somar e somou em outras épocas em saúde para Cachoeira do Sul. Eu acho inadmissível tu ter um prefeito médico e deixar o Hospital da Unimed ser locado para uma casa de geriátrica, nada contra a casa geriátrica de forma nenhuma, mas eu acho que ele serviria muito mais para a nossa comunidade como um hospital. Basta a gente ver, né, Helena, hoje a deficiência que nós temos em termos de cirurgias eletivas. Aí alguém vai dizer assim, mas e o quadro técnico? Hoje a prefeitura tem médicos contratados e concursados, tem toda uma estrutura. E por que a Secretaria de Saúde não poderia ter ido para lá? Será que R$8.000, que é o que estão falando aí de local, não daria para demitir 3 ou 4 CCs? Não daria para fazer um pouquinho de economia? Com certeza, perdeu a comunidade e perdeu, sem dúvida nenhuma, porque nós tínhamos um complexo maravilhoso lá. E os demais projetos? Eu vejo a Feira Livre. Nós andamos por tudo que é lugar nesse estado e nesse país. Todos nós temos as feiras livres maravilhosas. Aqui não se pode vender ovo, por exemplo. Eu te pergunto, qual é a diferença do ovo do mercado para o da feira? Ele é fiscalizado? Para mim só tem uma forma de fiscalizar, quebrar o ovo e depois emendar. Senão é o mesmo ovo da feira.
certo? E o FAPES? O FAPES, para mim, é uma vergonha. O FAPES, para mim, é sinônimo de má administração, de má gestão do dinheiro público. Tu não pode pegar uma cidade que tem um orçamento na Secretaria de Indústria e Comércio menor que o juro que se paga, um orçamento anual menor que o juro que tu paga mensalmente para o FAPES. Isso é má gestão do dinheiro público. 30 dias, 3 assuntos principais, a princípio. Serão 30 dias, pelo jeito, com emoção. Com certeza, com aquela mesma emoção que eu tive aqui 16 anos. Com a mesma vontade de fazer uma cidade melhor para todos nós. 12:12 agora. E olha, a maior feira de exposição de animais da América Latina, a Expo Inter, acontece nesse mês de agosto no Rio Grande do Sul. O lançamento foi ontem. A música anuncia que um dos eventos mais importantes para a cultura e a economia do estado está chegando. Foi lançada a 42ª Expo Inter, que acontece do dia 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nesta edição, a expectativa é de superar os números do ano passado, considerados bons pela organização. Em 2018, a feira movimentou 2 bilhões e 300 milhões de reais. A expectativa da própria visitação de pessoas, o ano passado foi 370 mil pessoas, este ano a gente está com uma expectativa de aumentar o número, até porque nós vamos ter a maior participação da história da agricultura familiar do pavilhão, vai ter 316 expositores, estamos preparando todo o parque, desde a melhor divulgação dos estacionamentos para receber melhor a nossa população, nossos visitantes, até melhorias na parte de infraestrutura. Já o número de animais é menor este ano. 3.975 estão inscritos para julgamento, uma redução de 6%. Mesmo assim, 2 dos setores que concentram os maiores volumes de negócios tiveram acréscimo: os bovinos leiteiros e os ovinos. A Expo Inter também deve promover debates sobre a economia gaúcha e o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Sempre aquele discurso de que a agricultura ela faz sua parte, nós vamos ver lá, até porque as expectativas de negócio são muito positivas, a gente vê a animação dos próprios produtores. Claro, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 setores que estão numa crise: o setor orizícola, leite e vinho, mas a gente está também trabalhando até algumas demandas que eles fizeram para serem anunciadas na própria Expo Inter, desde o governo federal a também aqui do governo do estado. A chegada dos primeiros animais no parque está marcada para o dia 19. Os ingressos serão vendidos pelo valor de R$ 13. É uma feira importantíssima aqui do estado do Rio Grande do Sul, que mobiliza todo o setor agropecuário e, obviamente, a TV Novo Tempo vai acompanhar também. E olha, quero destacar para você que está em casa, está almoçando com a sua família, que daqui a pouquinho a gente já tem interação aqui, a gente está recebendo as primeiras mensagens através do nosso WhatsApp e já vamos compartilhar com você também. Vamos colocar na tela a participação do nosso telespectador, as fotos, os vídeos, as demandas dos bairros. Participe com a gente também, mande seu recadinho aí, mande uma foto de quem está almoçando com você. É só mandar pelo WhatsApp 51997697129. Se você quiser participar pelo Facebook, também pode. facebook.com/TV Cachoeira. Tem inclusive a transmissão ao vivo do nosso telejornal por lá. É só dar uma passadinha, compartilhar com seus amigos e mandar o seu recadinho pra gente. E olha, ontem, 5 de agosto, Cachoeira do Sul estava de aniversário. Um recital alusivo aos 199 anos da cidade reuniu mais de 120 pessoas na Casa de Cultura. No palco, artistas que fazem um belíssimo trabalho com jovens de escolas públicas aqui no município. Os 3 artistas interpretaram 8 músicas. Um verdadeiro show. Na plateia, algumas autoridades de Cachoeira do Sul. E muitos, mas muitos estudantes. Todos ali comemorando os 199 anos da capital nacional do arroz.
Apresentar nossa história também um pouco através da música foi uma escolha para que os nossos jovens, né, nossos adolescentes principalmente, que também fazem a sua história nessa cidade, conheçam um pouco mais da nossa música, né? Temos várias pesquisas já registradas em livro e por que não também trazer não só da história que constitui o município, nossa política administrativa, mas também não começar a resgatar a história das nossas artes, dos nossos músicos. Eu vim para o Rio Grande do Sul com meus 18, 19 anos. Então, quando cheguei, a primeira cidade que me acolheu foi Cachoeira do Sul. O que mais me encanta na cidade é o aspecto histórico. Então, quando a gente, ao longo de construir uma história, primeiro a gente tem que entender a história. Então, a gente sabe de grandes vultos, de grandes pessoas que realmente nos inspiram, que são cachoeirenses. A começar na Revolução Farroupilha, a construção da cidade, quando a gente fala dos índios guaranis que vieram para cá em 1720, fundando uma igreja do São Nicolau, quando a gente fala dos imortais, como o caso do João Neves na Academia Brasileira de Letras, a gente sabe que esses legados deixados por esses ilustres cachoeirenses é inspirador. Então, eu me vejo bem cachoeirense em tentar construir algo pela cidade que me acolhe. Então, a gente costuma dizer que, apesar de ser de Minas Gerais, a gente consegue reconstruir o presente de acordo com o passado. Foram 2 apresentações, uma às 2h30 da tarde e outra às 8 horas da noite. É bem importante justamente porque a gente viu a sala lotada, né, com muitos estudantes, né? Então, quando a gente vem para cá e faz esse trabalho nas escolas, o nosso intuito é apresentar para eles tudo que a gente faz para que eles se sintam motivados a subir no palco também, né, a mostrar o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Então, é importante trazer isso para a cidade de Cachoeira do Sul, né, o que a gente aprende, para mostrar para eles que quando a gente está aqui passando esse conhecimento para eles é para que eles também possam despertar essa vontade, assim, e ter esse sonho de poder subir no palco, porque é uma sensação extremamente gratificante, né? Então, receber os aplausos é uma coisa muito boa. Uma peça que trabalha com efeitos e não com muito melodias, né? Então, mesmo assim, as crianças têm essa capacidade de focar e prestar atenção na peça, assim, para mim foi bem interessante, assim, né? Foi bem interessante eles focarem ali, por mais que sejam efeitos, às vezes, que não causam sentido, né? Quem escuta, né? Para mim foi bem legal. E para quem estuda música ou pretende tocar algum instrumento, o importante é que o tempo que tu tiver para estudar, que tu esteja concentrado e focado naquilo que tu está fazendo. Eu, quando toco, sinto uma tranquilidade, assim, né? Apesar de que a gente, quando sobe no palco, tem toda aquela euforia, eu acho que ela faz parte dessa sensação que a gente tem quando a gente estuda, né? Então, a gente quer preparar uma peça e quer mostrar o melhor dela para o público, né? Então, até mesmo essa euforia, esse frio na barriga que a gente sente antes de entrar no palco, faz parte desse aprendizado e é um processo belíssimo, assim, de estudo e de construção de uma peça para levar esse resultado para o público. A gente dá o melhor para poder interpretar uma peça, a gente dá o melhor ao compor uma peça. E a gente, quando nós somos chamados de artistas, é porque realmente a gente, através da arte, a gente dá o nosso melhor, a gente dá um show através do espetáculo. E esse legado a gente deixa para todas as profissões. Então, para você, independente da sua profissão, independente da sua situação, você conseguir dar o seu melhor e dar um show naquilo que você faz, os resultados serão os melhores impossíveis. Então, eu acredito que esse legado a gente passa para qualquer pessoa. Você quer uma cidade melhor? Não reclame, faça o seu melhor. Você quer uma sociedade melhor? Não reclame, faça o seu melhor. Por pior que seja, por drasticamente impossível que seja você fazer algo sozinho, a coletividade começa com você. E uma vez mais, né, aproveitamos aqui para deixar o nosso carinho, né, o nosso apreço pela bela cidade de Cachoeira do Sul. E como o Gilbert citou, não é, cada cidadão pode fazer a sua parte para construirmos juntos uma cidade, um município melhor. E olha, você tem acompanhado aqui no NT Sul o processo de planejamento e implementação do projeto de estacionamento rotativo pago aqui em Cachoeira do Sul. Pois é, o projeto está em uma nova fase e tem hoje a primeira audiência pública no Salão da Igreja São José, na zona norte da cidade, às 7h30 da noite.
Na segunda que vem, dia 12, está marcada a outra audiência pública na sede social do Grêmio Náutico Tamandaré, também às 7h30. O projeto do Executivo, solicitando autorização à Câmara para implantar um modelo de estacionamento na cidade, está em tramitação em regime de urgência e deve ser votado até o fim deste mês. Nas audiências públicas, os vereadores querem ouvir a população sobre o assunto e também buscar subsídios para melhorar a proposta inicial da Prefeitura. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição comum a até 10% das crianças brasileiras, prejudicando, entre outras coisas, o rendimento escolar. Amparado nesses dados, o vereador Gilmar Dutra elaborou um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Proposições de projetos destinados a pessoas com necessidades especiais têm sido prioridade do vereador do PRB, Gilmar Dutra. Uma das ideias que entrou em segunda discussão na sessão de segunda-feira propõe que os bancos disponibilizem um intérprete de Libras, a linguagem de sinais, ou algum sistema que corresponda à função. Para ele, é uma forma de proporcionar igualdade aos surdos-mudos. Se ela chega no banco, se ela não tiver um intérprete para ela lá, como ela vai se comunicar? Ela vai ficar toda atrapalhada lá, não vão conseguir entender ela melhor. Então, para poder ter um acesso melhor ao banco, porque geralmente essas pessoas, os familiares que vão até o banco, e ela tem que interagir junto com as pessoas normais. É essa condição que eu quero para as pessoas poderem interagir com a população normal, né, esquecendo a deficiência dela. Outra proposta do vereador tem foco em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O projeto propõe que os alunos com TDAH tenham prioridade de ocupação de cadeiras da primeira fila em sala de aula e que as escolas adaptem currículo, metodologias e avaliações considerando as condições do aluno. Aí, sendo lei, não vai ficar à vontade, não é como a professora quer ou como onde o aluno acha melhor de ficar sentado para ele. Na verdade, ele tem que estar, como eu falei, preferencial. Preferencial é na frente. A preferência é ele ser atendido. E ali poder ficar atento aos olhos do professor também, do instrutor que vai estar ali, poder trabalhar melhor com essas crianças. E a Câmara dos Deputados deve retomar nesta terça-feira a votação da reforma da Previdência. Essa é a primeira semana de atividades após o retorno dos parlamentares do recesso. Assim como na votação em primeiro turno, serão necessários 308 votos para que a matéria seja aprovada e enviada ao Senado, onde também vai ser analisada em 2 turnos de votação. A proposta enviada pelo Executivo em fevereiro foi aprovada em primeiro turno por 379 votos a 131, isso no mês passado. Depois de 4 dias de debates, os deputados aprovaram 4 emendas e destaques e rejeitaram 8. Os acordos entre os partidos para aprovar concessões à reforma da Previdência reduziram para 933 bilhões e 500 milhões de reais a economia estimada em 10 anos, segundo informou o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. E você, já mandou a sua mensagem para a gente? Nós queremos saber a sua opinião sobre os assuntos das reportagens que nós estamos exibindo aqui. E você também pode mandar informações e fotos sobre assuntos que queira que virem reportagem aqui no NT Sul. Envie para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. E nós também estamos no Facebook. Acesse lá, a página é facebook.com/TV Cachoeira. Eu começo aqui com uns recadinhos do WhatsApp. O Giovanni passa por aqui e pergunta sobre essa informação trazida ontem pela vereadora Thelda Cis, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, sobre 40 mil reais investidos através de uma emenda impositiva para materiais de uma praça que estariam desperdiçados ao relento. Daqui a pouquinho, viu, Giovanni, já temos a reportagem aqui sobre este caso bastante intrigante. Vamos trazer todos os detalhes. Obrigado pela participação. A Joyce mandou mensagens para a gente. Deixa eu abrir aqui as fotos que ela mandou para a gente. Ela é da Ilha do Amor, aqui em Cachoeira do Sul, e mostrou realmente uma situação bastante complicada. Olha, tem muito lixo, né, na beira de um riacho aqui em Cachoeira do Sul. A situação bastante degradante, não é, em relação ao meio ambiente. Mais uma foto aqui rapidamente que ela mandou.
mas é muito lixo mesmo, né? Fica o alerta aí, especialmente para a Secretaria de Meio Ambiente, também Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. Agradecemos aqui aos telespectadores por esses relatos e deixamos aqui o apelo, né? Vamos cuidar para não jogar lixo nas ruas de nossa cidade, porque no fim das contas eles vão parar tudo, né, nos nossos riachos e no fim das contas no rio Jacuí. Mais uma mensagem, parabéns para o meu filho Victor Samuel. Hoje, no dia do meu aniversário, Deus me presenteou com esse filho lindo que completa seus 8 anos. É a Carla da Funcap, que legal. Então, tem aí a comemoração dupla. E aí está, mãe e filho, parabéns para vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui, mais mensagens do telespectador. Vai mandando o seu recadinho, a sua opinião sobre os conteúdos que estão no ar e a gente põe na tela. A seguir, vereadora de Cachoeira do Sul denuncia descaso com o dinheiro público. Eu já venho tratando há um ano com isso. O secretário me dá uma desculpa, já falei com o diretor, enfim, já falei com várias pessoas dentro da secretaria e sempre tem uma desculpa. Cachoeirense é indicado a prêmio em 3 categorias. E no quadro Raio-X da Saúde, o assunto é a febre amarela. A Secretaria Estadual da Saúde detectou, né, e teve que caracterizar o Rio Grande do Sul como de risco para essa enfermidade. A gente faz uma pausa rápida e voltamos já já. Meio-dia e 31, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você que está ligado com a gente, você que ligou a sua TV agora há pouquinho, está reunido com a sua família na hora do almoço. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Daqui a pouquinho tem mais mensagens dos nossos telespectadores, tem fotos, tem vídeos, não é? Que você manda para a gente relatando aquilo que acontece no seu bairro, a sua opinião também sobre as reportagens que estão no ar. E olha, o Rio Grande do Sul tem hoje um clima mais tranquilo, com sol, temperaturas mais elevadas. Em Cachoeira do Sul, os próximos dias devem permanecer assim. Confira na previsão. A terça-feira tem tempo bom em Cachoeira do Sul. Ocorre hoje uma variação bem considerável da temperatura. A mínima ficou em 9 graus ao amanhecer e a máxima deve chegar aos 24 à tarde. Quarta-feira, igualmente, tem sol e poucas nuvens, sem chance de chuva, e a temperatura sobe, mínima 16 graus e máxima 26. Quinta-feira o sol aparece, mas tem a presença mais forte de nuvens e pode ter pancadas isoladas de chuva em Cachoeira, mínima 16 graus e máxima 25. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho terá temperaturas mais amenas nesta terça-feira, à medida em que o frio começa a perder força. O sol predomina na maioria das regiões e teve nevoeiro ao amanhecer em algumas regiões. O começo do dia ainda foi frio, mas menos intenso se comparado aos últimos dias. O ar quente trazido do vento norte, que pode soprar moderado em algumas regiões, ajuda a elevar as temperaturas ao longo da tarde. A máxima na capital Porto Alegre para hoje é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Também 23 graus em Passo Fundo, no norte do estado, e em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21 graus. E nós vamos dar uma olhada nas mensagens que estão chegando aqui pelo WhatsApp do NT Sul. Se você quer participar também, o nosso contato é o 51997697129, está na tela para facilitar a sua vida. E claro, dá para participar também pelo Face, no endereço facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui às mensagens do nosso público. A Angelina do bairro Fátima gostaria de saber por que os ônibus não estão fazendo o bairro normalmente, né? Porque tenho a minha filha e outros jovens e eles não têm horário certo, nem ônibus certo da faculdade. Fica aqui a reclamação da Angelina, bairro Fátima, em Cachoeira do Sul, sobre os horários de ônibus. Vamos verificar, viu, Angelina? Obrigado pela sua participação, uma ótima tarde. Mensagem aqui também do professor Scherer. Quero parabenizar o funcionário Clayton, do CRAS Frota, pelo excelente atendimento em favor dos carentes. Exemplo a ser seguido. Obrigado, viu, professor? Coisa boa saber de notícias assim, não é? Quando a gente também tem boas notícias do setor público. Parabéns aí ao Clayton, portanto, por este trabalho. Vamos adiante aqui, tem mais mensagens chegando. Bom dia, trabalhando nas maquetes de aviões e assistindo o NT Sul. Grande abraço do Everton, na Leopoldina, Passo da Areia, Cachoeira do Sul. E mandou aqui uma
uma foto de um modelito, inclusive, né? Legal, obrigado aí pela participação. Um grande abraço para o Everton e também para toda a sua família. Tem mais mensagens aqui, deixa eu ver se eu encontro. Boa tarde, cheguei agora do colégio e minha mãe só quer saber do neto. Abraço, é o Eduardo que mandou aqui a foto, né? Tá aí o pessoal descansando um pouquinho na hora do almoço e ligados com a gente na programação do Novo Tempo. Obrigado, viu, Eduardo? Tudo de bom para você. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui na telinha da Novo Tempo. Vai mandando sua foto, vai mandando seu vídeo. Tem várias demandas aqui de bairros e a gente vai colocando no ar. Olha, a vereadora petista Thelda Assis denunciou na sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul o que ela chamou de descaso com o dinheiro público. R$40 mil em materiais e brinquedos adquiridos com verba de emenda impositiva proposta por ela estão jogados ao relento. Este espaço público no bairro Bom Retiro deveria abrigar e ter mais brinquedos e estrutura de lazer. Além de brinquedos, deveria ter cercamento, bancos e lixeiras. A mesma situação é da praça do bairro Prevassol. As duas praças foram contempladas em 2018 com emendas impositivas da vereadora Thelda Assis no valor de R$20 mil cada uma. Na tribuna da Câmara, ela demonstrou indignação com a situação, pois registrou materiais e brinquedos que deveriam ter sido instalados nas praças expostos ao relento no acesso à Secretaria do Meio Ambiente, entrada do Jardim Zoológico. Eu já venho tratando há um ano com isso. O secretário me dá uma desculpa, já falei com o diretor, enfim, já falei com várias pessoas dentro da secretaria e sempre tem uma desculpa. E agora eu fui ver realmente lá, fui lá dentro do zoológico, que é ali que funciona a Secretaria do Meio Ambiente, o material das pracinhas está tirado no chão ali, na chuva, no vento, no sol, enfim, no meio de várias coisas ali. E é um descaso, é um desleixo com dinheiro público, né? Porque esse dinheiro é um dinheiro público, é um dinheiro que deveria ser aplicado no ano de 2018. As emendas impositivas elas deveriam ter sido executadas em 2018 e nós já estamos quase, né, metade, mais da metade de 2019 e ainda está acontecendo isso. Eu estou assim indignado, eu acho que é um desrespeito com nós, vereadores, por causa das emendas e um desrespeito com a comunidade, com o bairro, porque as crianças estão perdendo de estarem brincando nesses brinquedos. Então, quando eu falo, às vezes, que é um desleixo, a gente tem que arrumar as praças, mas é só a praça do centro que merece, as praças nossa aqui, do centro da cidade, por que o bairro não recebe o mesmo atendimento? Por que o bairro também não tem uma praça bonita? Eu nem estou pedindo que tenha igual, mas que tenha pelo menos os brinquedos que foi comprado, que está ali, é só colocar e não temos ainda, foi executado. Por telefone, o titular da Secretaria do Meio Ambiente, Ronaldo Trojan, atribuiu a não realização do trabalho à falta de tempo e de pessoal. Enviou por WhatsApp fotos de frentes de atuação da equipe da pasta e a sequência do cronograma de atuação dos funcionários. Após finalizar a construção de novas baias no Centro de Proteção Animal, o SEMPRA, eles retornam ao zoológico e depois, então, atendem às demandas da vereadora Thelda na Praça Tupinambá e Prevassol. Estandes da Feira da Agricultura Familiar estão na Praça José Bonifácio, no centro de Cachoeira do Sul, desde as 8 horas da manhã desta terça-feira. Alimentos e artesanatos são vendidos pelos agricultores do município. A feira está com promoção. Em pedidos acima de R$20, o cliente ganha um copo. Nesta terça, a feira vai até às 4 horas da tarde. Lembrando que todos os alimentos são produzidos por agricultores familiares de Cachoeira do Sul, com apoio e orientação dos estudantes da UERGS do município. Ficou com vontade de acompanhar o trabalho? Segue a página da feira no Facebook. O endereço é Feira da Agricultura Familiar. O Prêmio Aplauso Brasil de Teatro divulga a lista dos indicados e uma peça de ator aqui de Cachoeira do Sul disputa em 3 categorias. O espetáculo Ícaro, do ator cachoeirense Luciano Malman, foi indicado em 3 categorias do Prêmio Aplauso Brasil em São Paulo: melhor ator, melhor dramaturgia, melhor espetáculo independente. O Aplauso Brasil de Teatro é um dos prêmios de maior prestígio no país. Um dos poucos onde o público também escolhe os indicados e vencedores. A votação vai até o dia 8 de setembro de 2019.
O endereço é aplausobrasil.com.br. No solo Ícaro, o protagonista e autor, que ficou paraplégico em 2004, depois de sofrer uma lesão na medula durante uma acrobacia aérea, leva ao palco 6 histórias baseadas em depoimentos de cadeirantes. Quando falou com nossa equipe, a peça iria estrear. Depois, foram inúmeras apresentações em Porto Alegre, Gramado e São Paulo. Na época, Luciano contou que a cadeira de rodas trouxe sorte. Ícaro foi uma forma de eu estar contribuindo com isso, com essa causa, entendeu? E para mudar também o olhar das pessoas para com as pessoas com deficiência, assim. Porque tanta gente já batalhou para ter tantos direitos que a gente tem, né? As pessoas com deficiência, por que eu, que sou um ator, também não vou usar disso para contribuir? É a minha forma de contribuir, assim. E nós ficamos na torcida, né? A Prefeitura de Cachoeira do Sul pretende trocar o sistema de iluminação pública e adotar o uso de lâmpadas de LED. Mas, para isso, precisa de um empréstimo do BRDE e do consentimento dos vereadores. O projeto de lei ordinária 51/2019 do Executivo seguramente foi um dos assuntos mais discutidos na sessão da Câmara de Vereadores. Nele, a Prefeitura solicita autorização para contratar junto ao BRDE empréstimo no valor de R$1,5 milhão para aquisição de 1.000 lâmpadas de LED. Particularmente, postei algumas empresas que trabalham no ramo e acho que foi R$1,5 milhão para 1.000 lâmpadas é um pouco alto o valor. E outra, é injusto eu fazer uma conta e deixar para o meu sucessor pagar. Né? Então, isso eu não concordo, porque já tem os parcelamentos do FAPS, já tem esse empréstimo, o empréstimo da compra das máquinas, vai ter mais esse agora. Então, o próximo prefeito vai acabar assumindo aí inúmeras contas, né, inúmeras obrigações que não são dele. Vai dar o valor de R$1.500. São 1.000 lâmpadas, né? Para R$1,5 milhão de empréstimo para comprar isso aí é um pouco alto. Porque, na realidade, essas que hoje estão nos postes, elas custam na base de 350 a 400, vamos chutar R$400. É um pouco alto esse valor só para 1.000 lâmpadas. Já fui chefe do setor de iluminação da Prefeitura e conheço um pouco aquele setor e digo que é absurdamente caro o que está sendo proposto, o endividamento do município. O município mal das pernas, né, com o nosso FAPS destruído, vai entrar num financiamento para pagar praticamente R$1.500 por lâmpada, mas o que é isso? Como presidente da Comissão de Justiça, uma das coisas que eu já vi de antemão no projeto é que é pedida a liberdade que não se coloque as condições de pagamento agora, porque seria uma exigência do BRDE. Isso é uma brincadeira, uma piada. Não sei nem se eu vou estar aqui quando tiver que votar, mas já quero deixar bem claro que o meu voto é contra. Porque R$1.500 por uma lâmpada, só um pouquinho, gente, se nós aprovar isso, eu vou ter que dizer para ti, quem tem que levar preso é nós aqui. É R$1.500.000 o empréstimo, mas é para comprar a lâmpada completa, não é só uma lâmpada. Eles querem modernizar a cidade, não é R$1.500 uma lâmpada. É o reator, é tudo o que precisa, o braço. Pois não, nobre colega? Agradeço, nobre colega. Só que, volto a dizer a Vossa Excelência, o projeto é totalmente equivocado, porque ele fala para comprar lâmpada. E lâmpada R$1.500, vou lhe dizer uma coisa, hein? Com certeza nós achamos uma para iluminar a cidade toda. E como já foi falado também, quando trocar essas lâmpadas, as que estão no centro vão para os bairros. Na próxima sessão, o projeto vai para a segunda discussão. Por telefone, o titular da Secretaria de Obras, Isaías Machado, defendeu a importância do projeto e da economia que as lâmpadas de LED representarão para o município. E onde tem iluminação LED, a cidade fica muito mais bonita e muito mais clara, né? Ela tem uma capacidade de iluminação muito maior. E cada ponto que nós trocarmos, a iluminação LED ele representa uma economia de 60%. Né? Tu vê então aí que é uma economia muito grande. A diretoria executiva da Petrobras aprovou segunda-feira a revisão de sua política de preços do gás de cozinha, comercializado em botijões de até 13 quilos, incluindo botijões de menor capacidade, como, por exemplo, 5 quilos e 8 quilos, que já atendem à demanda por menores volumes.
Na nova política de preços de GLP, os reajustes passam a ser realizados sem periodicidade definida, como ocorre com a gasolina e o diesel, e terão como base as condições de mercado e da análise dos ambientes interno e externo. Com essas alterações, fica extinto o mecanismo de compensação previsto na política divulgada em 18 de janeiro de 2018, que considerava a média de cotações dos últimos 12 meses. Também na segunda-feira entrou em vigor o novo preço do gás de cozinha, que havia sido anunciado na última sexta. Agora, o botijão de 13 quilos vendido nas refinarias às distribuidoras passa de R$ 26,20 para R$ 24,06. A febre amarela foi assunto recorrente em todo o Brasil há alguns meses. Muitos brasileiros procuraram tomar vacinas e depois de um tempo o assunto ficou um pouco falado. Mas o risco ainda não desapareceu e é preciso continuar se cuidando. No quadro Raio-X da Saúde de hoje, esse é o assunto. Um tema que tem sido recorrente é a questão das coberturas vacinais. O mundo todo está enfrentando o problema de um descrédito por parte da população em buscar as vacinas que estão disponíveis e que são justamente para combater aquelas doenças imunopreveníveis. Várias razões tem para isto, né? Os fake news, as informações distorcidas, inclusive vindo de alguns profissionais de saúde, e isto está levando com que tenhamos baixas coberturas vacinais. O que aqui no Brasil se caracterizou como um problema da imigração dos venezuelanos em Roraima, com um surto que tivemos lá, temos ainda, de sarampo, isso não se confirma ou não se justifica, porque a grande questão não era os venezuelanos que estavam entrando com o vírus. O grande problema era a falta de proteção dos brasileiros. Porque agora nós temos uma situação similar em São Paulo, né, que não temos a questão de imigração e que também nós estamos com um surto lá bastante preocupante. Aqui no Rio Grande do Sul, até o ano passado, uma das doenças que preocupavam no restante, em outros estados da federação, não trazia esta mesma preocupação aqui no ano passado, o caso da febre amarela. Mas a partir deste ano, a Secretaria Estadual da Saúde detectou, né, e teve que caracterizar o Rio Grande do Sul como de risco para essa enfermidade. Haja visto que hoje nós já temos, né, a presença do vírus e causas em Santa Catarina. Por isso que está sendo desenvolvido, desde o dia 1º de agosto, um censo vacinal de febre amarela. O que seria isso? Nós identificarmos na população, especialmente do meio rural, aquelas pessoas que estão imunizadas, para que tenhamos uma ideia justamente dos casos em que precisamos, das pessoas que precisam ser vacinadas. Para isso, há uma campanha desenvolvida, em desenvolvimento, em que está solicitando que todas as pessoas de 9 meses a 59 anos procurem um posto de saúde, portando a sua carteira de vacinação, para que seja identificado se fez ou não fez a vacina. No caso de não ter feito a vacina, já vai ser imunizado. E para aquelas pessoas desta faixa etárias que não têm a vacina ou não encontraram, basta ir ou terão que ir também a um posto de saúde para fazerem uma nova carteira e serem vacinadas. A gente ouve muito de que a pessoa diz, não, eu acho que eu fiz. Não, nesse momento nós não podemos ter achismo. Nós precisamos ter a certeza de que essa população do meio rural está imunizada. O Ministério da Saúde divulgou recentemente no seu boletim epidemiológico que somente nesse primeiro semestre de 2019 nós já tivemos 14 mortes por febre amarela no Brasil. Então a febre amarela mata, mas tem, por outro lado, a vacina para a sua proteção. Aqui em Cachoeira do Sul está sendo desenvolvida uma campanha pelo Lions Clube Cachoeira do Sul,
com o apoio de várias entidades, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, justamente para mobilizar a população para que ela vá até os postos de saúde e procure a vacina, procure se vacinar, se imunizar. Este é um ato, é um direito que toda a população tem e que as autoridades de saúde, por não terem suficiente estrutura, especialmente para o meio rural de Cachoeira é muito longo, muito extenso, então nós temos algumas áreas em que a população não está coberta, por exemplo, por equipes de saúde da família ou o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Mas todo o interior está sendo chamado, está sendo, digamos assim, convocado para aderir a esse processo, que isto vai evitar, sem dúvida nenhuma, problemas maiores. Então aqui vai o nosso apelo, né? Vai o nosso convite, vai o nosso chamado de que todas essas pessoas que moram no meio rural, de 9 meses a 59 anos, procurem um posto de saúde. Isto tem uma importância significativa para a saúde destas pessoas, mas para a saúde de todos. É um ato de cidadania que nós não podemos deixar de exercê-lo. Haja visto que nós temos um conjunto de doenças que ainda não tem a vacina, mas para essas que têm, nós estamos colocando, pela ausência, por não aderir aos processos de vacinação, nós estamos colocando no mesmo conjunto, o que não é admissível, já que isso acaba precocemente, em muitos casos, ceifando vidas. Exercitar a empatia, ou seja, se importar com o outro, pode fazer toda a diferença. E se você acha que essa é uma realidade muito distante, precisa conhecer a história de um médico que já mobilizou um exército de alunos e profissionais para ajudar a quem precisa. Domingo de manhã bate aquela preguicinha, vontade de ficar na cama é grande, né? Mas não para essa turma aqui, que acorda cedo no último domingo de cada mês para montar 11 tendas e atender a população em situação de rua. Quem são eles? É o que você vai descobrir agora. É aqui, no centro da capital paulista, que a gente observa esses preparativos. Além das tendas, logo vão chegando macas, remédios, curativos e muito mais. Nessa turma aqui, é cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo tá todo mundo unido no mesmo ideal: trazer medicina para as ruas, onde moram as pessoas que mais precisam de cuidados. Mas não dá para falar desse projeto sem dizer que ele nasceu de um olhar diferente para o próximo. Isso mesmo. Além de neurologista, o Dr. Mário Vicente Guimarães também dá aula no curso de medicina em uma universidade de São Paulo. Ele conta que ao final das aulas voltava para casa observando a realidade dos moradores de rua. Foi quando ele decidiu que deveria usar a profissão para fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Eu colocava uma mochila nas costas e atendia eles no local mesmo, atendia um a um. O que eu percebi que isso era ineficiente, era insuficiente, ou seja, a gente não conseguia ter uma escala de atendimento e o trabalho que eu fazia era pequeno, era mais um trabalho meio que esporádico. Aí ele começou a recrutar um pequeno exército do bem. A aluna Mayara Robles foi a primeira a topar esse desafio. Eu quero participar disso e aí eu fui com ele, porque qualquer um de nós poderíamos estar nessa situação. E quando eu pergunto o que ela mais aprende com essa experiência, a resposta é rápida. Eles me ensinam a me colocar na posição deles, sabe? Ser uma pessoa mais humilde. Eu seria totalmente diferente se eu não estivesse na ONG. Então, aquela pessoa que está dando assistência também recebe uma troca em experiência, em empatia, em desenvolvimento de habilidades humanísticas e outras habilidades que às vezes não são desenvolvidas na sala de aula. Mas aqui também tem um pessoal que já foi aluno do Dr. Mário, já saiu da sala de aula e continuou fazendo parte dos médicos de rua. Não é, doutora Carol? Aqui é onde eu me sinto médica de verdade. A verdade é essa, assim. A gente sempre pensa que o projeto social que a gente faz é muito bom para quem está recebendo, né, a ajuda para os pacientes ou para quem vem aqui procurar qualquer tipo de ajuda com a gente, mas na verdade é muito bom para quem trabalha. A principal característica que a gente ajuda a desenvolver aqui é a empatia, o olhar com
né, com maior dignidade, com maior humanidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí a galera começou a se ligar nisso. Aos poucos, médicos e alunos de várias áreas de conhecimento decidiram fortalecer esse baita time. Você acha que eu tô brincando? Aqui os alunos fazem fila para cuidarem dos moradores de rua. Tem a turma responsável pela triagem. É nessa tenda que eles verificam a temperatura, checam os níveis de glicose, ouvem o coração e muito mais. Tem também a turma que cuida dos pés de quem anda descalço nas ruas. É a podologia marcando presença. Ah, precisa de remédio? É só chegar ali para falar com o pessoal da farmácia. Tá sem documento? Aqui tudo se resolve. Aliás, pode parecer comum um morador de rua não ter documentos, mas a doutora Carolina explica a importância dessas pessoas terem uma identidade. A gente tem muito paciente aqui que não tem documento, então esse paciente que não tem mais documento, ele não existe para a sociedade e ele não existe para o SUS. Ele não tem meios de buscar uma ajuda, porque ele não tem como chegar lá e abrir uma ficha, ou de ter um cartão, de ter uma receita no nome dele. E tudo isso a gente consegue tratar e resolver aqui. Eu vim aqui para tentar me desabafar, porque às vezes você não tem com quem conversar. E aqui tem psicólogos. Então a gente pode abrir o coração, se desabafar e falar um pouquinho da sua vida. Então eu achei necessidade, senti essa necessidade e vim aqui procurar eles. Então, Manuel, fica tranquilo, porque no que depender desse time aqui, não vai te faltar ajuda. É que a família dos médicos de rua cresceu bastante. Já são mais de 100 médicos e quase 500 alunos voluntários envolvidos nessa missão só em São Paulo. A gente consegue fazer um atendimento social de mais ou menos 1.200 pessoas por ação. Então o projeto cresceu muito, desde que eu comecei o atendimento sozinho, né, 1 a 1 ali, até hoje o nosso patamar atual. Sabe qual é o limite dessa boa ação? Bom, ela não precisa ter limite. A gente está conseguindo ir para a África para fazer missões lá, tudo por causa de um dia que a gente quis atender morador de rua. Então eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo. Eu não poderia estar em outro lugar a não ser aqui. Isso aí, não há limite para as boas ações, né? Cada um pode fazer um pouquinho. Vamos aqui aos recadinhos dos nossos telespectadores. É a Carla, manda mensagem para a gente, aproveitando o sol com o filho José Francisco. Aqui está a foto que a Carla compartilhou com a gente, ela e o filho. Valeu, Carla, grande abraço para você. Uma ótima terça-feira, né? Uma bela terça-feira de sol. Vamos lá, tem mais participações. Deixa eu ler aqui a mensagem. Assisto todos os dias o NT Sul. Queria resolver o problema das pistas esburacadas. Já teve vários acidentes. Quem fala é o Matheus de Tairu. Esse no canto sou eu, diz ele. Mas tem duas fotos aqui do Matheus. Aqui tem a primeira delas e tem mais uma foto que ele mandou pra gente aqui. Inclusive ele desenhou para mostrar que é ele. Tá reunido aí com uma galera legal, né? Valeu, meu amigo. Tudo de bom para você. Uma excelente terça-feira, obrigado pela participação. Vamos ver quem mais manda mensagem aqui. O Carlos, estamos ligadinhos no NT Sul, eu e meu pai, Daniel, interior de Cachoeira do Sul, Cordilheira. Grande abraço, então, aí ao Carlos, que está com a gente, toda a sua família aí. Valeu, Carlos. Obrigado pela participação. Estamos ligadinhos no NT Sul todos os dias, parabéns a todos, mande abraço para os nossos netinhos, vó Fátima e vô Denis. Abraço Fátima, abraço Denis, toda a família aí, obrigado pelo carinho também e uma ótima tarde para vocês. Bom, tem mais mensagens, mas o horário nos manda embora. O NT Sul desta terça-feira está chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando o nosso jornalismo pelo site novotempo.com/NTSul. As reportagens de hoje, outros conteúdos estão no nosso site. Estão tanto no nosso site, né, quanto na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul volta amanhã, ao meio-dia, e eu espero por você. Fique agora com o programa Na Mira da Verdade. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!